Glória a Deus, que bom, que alegria, né? Poder estar aqui. E nesse ambiente que está muito gostoso, né, irmão? O ambiente está muito bom. Glória a Deus. A gente sente saudade da escola depois, né? O ambiente é muito bom. Como eu disse pela manhã, a alegria de poder estar na escola. Obrigado, irmão. Deus abençoe. A alegria de poder estar na escola é poder estar nesse ambiente com os amigos. O tempo da mesa, da comunhão, o tempo da impartição, o tempo onde Deus destrava tantas coisas na nossa vida, né? E quando nós conhecemos o pastor Aguinaldo, realmente nós estávamos um pouco tristes. Recém mudado para uma nova cidade, começando um novo trabalho, um novo desafio. Deus me deu a graça de poder abrir igreja, irmãos. Eu abri 3 igrejas lá no Pará. Uma que nós construímos se tornou uma igreja sede, depois mais 2 congregações muito boas, que agora até sábado que vem eu estou indo para lá para emancipação dessa congregação. Fui convidado para estar lá, né? E realmente nós estávamos vivendo um tempo difícil, mas não ministerialmente falando, não, apesar que o ministério mudou, muitas coisas mudaram, mas nós vivíamos um tempo difícil por conta de tudo que nos havia acontecido, né? Pelo luto que nós passamos, pelas provas que nós atravessamos. Nós estávamos assim escondidos dentro da cisterna, dentro do buraco, no luto. E nesse momento que nós fomos para Balneário Camboriú, nós não estávamos programados para ir. Eu estava de férias quando o profeta falou assim: vai lá comigo, vamos lá, eu vou estar lá em Balneário ministrando. Eu estava na casa do meu pai, eu entrei no aplicativo, falei, vou olhar a passagem aqui, e as passagens eram R$2.500, R$3.000, R$2.500, R$3.000, R$2.000. Eu falei, gente, está muito caro, eu estou de férias, eu não posso, né, agora gastar esse dinheiro agora, tem que gastar com a família, né? E eu falei para minha esposa, e minha esposa falou assim: amor, calma, vai dar tudo certo, se for para você, você vai. E um dia de madrugada eu acordei e falei, vou olhar o aplicativo. Quando eu vi, estava R$600 a passagem de volta. Comprei na hora. E eu fui para essa conferência, onde realmente Deus, Ele transformou a minha vida. Sabe Jacó, quando encontra com o anjo? Sabe? Que ele luta ali, que ele recebe a bênção dele. Nós precisamos entender que existem momentos preparados por Deus para mudar a nossa história, e nós não podemos perder esses momentos. Existem momentos por Deus que são preparados para nos levar a um outro nível. O Senhor envia um anjo, o Senhor envia uma pessoa, o Senhor envia alguém para nos levar a um outro nível. Eu lembro que uns 2 anos antes de eu perder o meu filho, para quem não estava aqui de manhã, nós perdemos um filho de 3 anos e meio de idade, afogado numa piscina. E nós estávamos em viagem, ele havia ficado com a minha sogra, e no meio da estrada, no meio do caminho, nós recebemos a notícia e nós voltamos. E então vivemos todo esse transtorno, esse trauma, essa situação que foi terrível para nós. E uns 2 anos antes eu escrevia um sermão, uma mensagem, e nessa mensagem o tema dizia assim: perca a cabeça, mas não perca a unção. Perca a cabeça, mas não perca a unção. E eu escrevendo para ministrar, só que eu esqueci, coloquei na gaveta lá da minha escrivania, no escritório, esqueci. Depois da perca, o Espírito Santo me fez lembrar dessas anotações. E eu tirei, pastor Andréia, da gaveta, e eu comecei a escrever, porque naquele momento o Espírito Santo falava ao meu coração: você pode até perder a cabeça, mas você não pode perder a unção.
E o sentido da mensagem não era perder a cabeça no sentido de esmurrar, de brigar, de bater em alguém, mas perder o propósito, perder a direção. Porque muitas vezes nós perdemos a direção e precisamos nos reconectar. Sabe, quando você está na estrada e o GPS diz assim, ó, sinal de GPS perdido, aí você fica perdido. Você fala, não sei para onde ir, o que é que eu vou fazer agora? Normalmente a minha esposa, ela gosta de ficar com o celular, né, e com o GPS ali, que ela gosta de vendo, aí de repente sinal de GPS perdido, eu falo, amor, pelo amor de Deus, aonde entra, aonde vai? Sabe o que é que nós vamos fazer? E ela, calma amor, e é assim que o Espírito Santo faz, calma. Porque quando nós estamos na presença dele, ele nos reconecta, ele nos traz de volta. E foi nesse momento que o Espírito Santo falava, agora é o seu momento de você, sabe, não perder a cabeça e também não perder a unção. E eu me lembro que eu fui para a casa da minha sogra 15 dias depois do luto. Estou testemunhando, depois eu entro na palavra, se Deus quiser que fique só no testemunho, vamos lá, né? Eu fiquei 15 dias na casa da minha sogra e eu estava dentro de um quarto. Ela tem um quarto no fundo da casa dela, assim, uma suíte bem no fundo da casa, e eu fiquei lá. E eu não saía de dentro daquele quarto, eu não saía, ficava o dia inteiro dentro daquele quarto. E um dia o Espírito Santo falou comigo, eu estava sentado no canto assim da cama, bem no cantinho entre a cama e a parede, chorando ali, chorando, ou melhor, falando com Deus, porque chorar eu não chorava. Eu chorei no dia ali, 2, 3 dias depois, e as lágrimas se secaram. E eu falando com o Espírito Santo, sabe, uma angústia dentro de mim que estava me consumindo. E naquele momento o Espírito Santo falou assim, ou você levanta daí agora, ou nunca mais você levanta. Eu estou te dando a oportunidade de você levantar daí agora. E eu fiquei nessa luta por algumas horas ali. Minha esposa abriu a porta do quarto e falou assim, amor, vamos para a igreja. Minha mãe vai para a igreja presbiteriana fica meia quadra da casa da minha sogra. E eu falei assim, não vou, não quero ir. E de repente o Espírito Santo falando, sai, levanta. E eu peguei, sabe, a minha Bíblia, eu comecei a ler um texto e a anotar algumas coisas falando sobre propósito. E o Espírito Santo trazendo na minha cabeça, perca, filho, a cabeça em alguns momentos, mas não perca a unção que eu te dei. Não perca a unção que eu te dei. Sabe, Deus me levou à história lá de Davi e Saul. Davi, em algum momento da vida, ele perde a cabeça, ele sai do propósito, ele sai, sabe, da rota. Mas ele não perde a unção de Deus, ele não perde, sabe, porque ele se humilha na presença do Eterno. Eu gosto muito daquele Salmo 51, quando Davi, ele faz uma oração em meio fracasso, e nessa oração ele diz assim, Senhor, lava-me completamente com isopo, e eu ficarei mais alvo que a neve. É nesses momentos em que Deus, ele olha o coração do ser humano, ele diz assim, poxa, merece uma outra chance. Eu não vou retirar dele a minha presença. Sabe, Davi faz essa oração porque ele está se sentindo um leproso, ele se derrama na presença do Eterno, ele se entrega na presença do Eterno, e Deus não retira a presença dele. Sabe, ele diz assim para Deus, no Salmo 51, olha lá, ó, depois ele vai falar, Senhor, se possível, troca o meu coração. Se tiver necessidade, troca, arranca esse coração velho. Davi, ele perde a cabeça, mas ele não perde a unção. Agora Saul, a Bíblia vai dizer que Saul perde a unção e perde a cabeça, mas literalmente perde a cabeça. E Deus começou a falar muito profundo no meu coração. Eu fiz algumas anotações, fechei a Bíblia, tomei um banho, falei para minha esposa, vamos para a igreja. 15 dias depois do luto, da perca. E eu cheguei na igreja, a igreja presbiteriana lá é bem grande, eu fiquei lá, a profeta já ministrou lá. E eu entrei e fiquei lá no meio.
E eu falei, tomara que o pastor não me ache, tomara que ninguém me conheça, tomara que... Eu dentro de mim pensando isso, e de repente eu olho o pastor Edivaldo chegando na porta, numa porta lateral. Aí ele escora na porta e começa a olhar a igreja, olhar o povo, olhar, parece que ele estava olhando um por um. Aí de repente ele me vê lá no meio. Aí ele erga a mão e faz assim, e vem na minha direção. Aí me dá um abraço, ora comigo, chora ali um momento comigo. Aí eu sento, ele vira as costas, sai andando. Aí ele para no meio do caminho e volta e diz assim, poxa, acho que eu não tenho nem como lhe pedir isso, mas eu senti tanto de chamar você para ministrar, para pregar. Aí eu falei, pastor, eu vou pregar. E o Espírito Santo falava, prega, porque se você não pregar hoje, você não prega nunca mais. E foi libertador para mim, porque 15 dias sem subir no altar, sem pregar, sem falar, foi muito libertador. Nós precisamos entender, queridos, que existem momentos assim que nós vamos estar desesperados. Nós vamos estar desesperados, querendo abandonar tudo, querendo largar tudo, querendo desistir de tudo, mas a presença do Eterno se manifesta para nos tirar do poço, para nos tirar da cova, para nos tirar do deserto. Sabe, o deserto, ele vai vir. Não tem como fugir daquilo que, sabe, está proposto para nós. Nós vamos passar. Nós não podemos terceirizar aquilo que nós temos que passar. Falar assim, olha, passa isso aqui por mim. Não, eu não posso terceirizar. Eu tenho que passar. Sabe, quando a gente entende o propósito do Senhor, a vontade de Deus, o Senhor, Ele vai nos fortalecendo. Ele vai nos fortalecendo. Eu costumo dizer que o deserto, ele vem para todo mundo. Um deserto financeiro, emocional, familiar, conjugal. O deserto chega em algum momento da vida. Mas nós temos duas oportunidades ou duas escolhas. Ou eu fico sentado chorando no deserto, ou eu me levanto para viver as promessas do Eterno na minha vida. Nós temos duas escolhas. E chega um momento da vida que você tem que tomar uma decisão. Sabe, como o povo lá de Israel, rodando 40 anos, eu entendo que eles chegavam na porta da terra prometida, e Deus falava, mais uma volta, mais um ano. Por quê? Porque o povo não se posicionava em Deus, para viver as promessas do Senhor. Sabe, o povo não se posicionava. Então nós observamos que a vida, ela nos pega com algumas surpresas às vezes. Mas é nesse momento que nós precisamos mostrar para Deus que o nosso coração está firmado nele. Nele. Teve pessoas que falaram assim, acabou o ministério do Timóteo. Acabou. Eu estava na fila do banco, alguns dias depois, quando eu retornei para casa, estava na fila do banco, né, esperando. Aí eu já vi uma pessoa olhando para mim, chorando, sentada assim, numa cadeira. Aí quando eu olho, faltava assim umas 7 pessoas, 8 pessoas à minha frente. Eu olho a menina do caixa lá, chorando. Aí quando eu cheguei, eu fiquei 14 anos numa cidade, então todos nos conheciam. E quando eu cheguei, ela disse assim, eu não consigo entender. Eu falei, filha, faz logo o que tem que fazer, não entende nada não. Deixa Deus fazer as coisas. Falei, nós não precisamos entender e compreender nada. Nós precisamos confiar no Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não se explica. Deus não dá explicações. Deus não dá explicações do que Ele faz. Deus, Ele faz. Deus, Ele faz. Então entenda, queridos, que o deserto vai vir. A provação vai vir. O lagar vai vir. Eu quero voltar à história de Gideão, quero ministrar sobre Gideão aqui um pouquinho. Coloca lá Juízes para nós, capítulo 6 de Juízes. Sabe, mas Deus, Ele sempre vai nos dar a oportunidade para nos tirar do buraco. A Bíblia vai falar que Gideão estava malhando trigo aonde? No lagar. Lagar é lugar de malhar trigo? Não, lagar é lugar de pisar uvas.
Lagar é um lugarzinho muito apertado, um lugar aparentemente oprimido. Eu estive lá em Israel, talvez os pastores que pisaram lá conheceram um legítimo lagar, e eu conheci um lagar muito pequeno, muito apertado. Agora imagine uma pessoa fugitiva, uma pessoa que estava se escondendo, porque todos os anos a Bíblia diz, vai falar nessa história no capítulo 6, que, os inimigos, os medianitas vinham e saqueavam tudo aquilo que eles produziam. Então Gideão, ele quer preservar um pouco de alimento para sua casa, para sua família. Então Gideão foge para o lagar. Lagar não é lugar de malhar trigo, lagar é lugar de pisar uvas. Gideão está ali malhando trigo no lagar, até que a presença do Eterno se manifesta na vida dele. O anjo do Senhor vem na vida dele para mudar a história daquele homem. Interessante, eu disse aqui de manhã que quando Deus chega para ele, ele diz assim: homem valoroso. Por que Deus não fala para ele assim, homem covarde, homem fugitivo? Porque quem fugiu foi a geração dos seus pais. Deus chega para ele e diz assim, homem valoroso. Mas talvez no coração dele também Deus entendeu os sentimentos do medo. Deus entendeu os sentimentos, de ver a sua provisão, seu alimento indo embora, mais uma vez sendo saqueado. Mas Deus chega para ele e diz assim, homem valoroso. Agora entenda isso aqui, por que Deus não chegou para ele e disse assim, homem covarde, saia daí? Sabe por quê? Porque a graça do Eterno é tão poderosa sobre as nossas vidas, que Deus nunca vai nos tratar como a gente merece. Deus nunca vai nos tratar como a gente merece. Porque se Deus tratasse realmente como nós merecêssemos, ou merecíamos ser tratados pelo Senhor, talvez nós não estaríamos mais aqui. Seríamos consumidos pelo poder de Deus, ou pela ira de Deus seríamos consumidos. Então quando Deus chega, Deus olha o coração, Deus olha a alma, mas Deus tem um propósito. Entenda, Deus conhece o teu coração, Deus está vendo os sentimentos da tua vida, mas mesmo assim Deus tem um propósito. Deus sabe das suas intenções, que de repente as suas intenções não são boas, as suas intenções são más, mas mesmo assim Deus não lhe trata como você merece. A misericórdia dele se manifesta para lhe dar uma nova oportunidade, para você sair do buraco, da cisterna, da caverna, do lagar e ir para o propósito do Eterno, para viver o propósito do Senhor. Então Deus está falando contigo. Deus está falando, filho, saia do lagar e vem para a eira. Na minha infância eu costumava brincar numa eira. Quem conhece uma eira aqui? Quem já viu uma eira? Olha aí. É um campo acimentado, pelo menos na nossa região. Era um quadrado bem grande assim, mais ou menos quase o tamanho do templo, ou um pouco menor, e ali acimentado, e ali eles malhavam trigo. Malhava trigo, batia o trigo, jogava para cima, e o vento vinha e tirava as impurezas. Nós costumávamos brincar, jogar bola na eira. Costumávamos brincar. E como é gostoso você brincar, você correr com vento no rosto. É tão gostoso você estar num lugar aberto. É melhor do que estar num lugar oprimido. Então Deus está falando para você assim, eu vou tirar você, do lagar nessa noite. Eu vou te dar a oportunidade de você mudar de vida, mudar de história. Eu vou te dar a oportunidade para você alcançar o propósito que eu tenho para você nessa terra. Existe, uma palavra muito interessante, muito forte de um pastor americano, pastor Miles Monroe, que ele diz assim, o lugar mais rico da terra não é as minas de diamantes lá da África do Sul, não é as petrolíferas, não, o lugar mais rico não são esses. O lugar mais rico é o cemitério. Porque lá no cemitério, essa semana eu estava refletindo sobre isso, quando estava sepultando o irmão da nossa igreja.
O lugar mais rico, sabe, está no cemitério. É o cemitério, por quê? Porque lá no cemitério existem muitas pessoas que morreram sem cumprir o propósito. Levaram dentro delas uma riqueza, sabe, que era para ser colocada para fora. Elas nunca imaginaram, elas nunca pensaram no grande propósito do eterno para a vida delas. Se Deus não chega para Gideão, Gideão não iria entender o seu propósito. Deus chegou para você, Deus achou você, Deus encontrou você. Agora você precisa entender o propósito de Deus para a sua vida. E o que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que responder positivamente para Deus. Porque tem gente que não é como Gideão. Gideão responde uma vez negativamente, responde a segunda vez, mas na terceira vez ele fala assim: tá bom, Senhor. Mas ele é um pouco incrédulo, ele vai pedir alguns sinais para Deus. Que você também peça sinais, mas vá em direção ao propósito do Senhor para a sua vida. Não morra, sabe, com as riquezas que o Eterno colocou dentro de você, para você colocar para fora, para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família, para abençoar essa cidade. Não morra com essa riqueza que Deus colocou dentro de você. Sabe, no cemitério tem muitas pessoas que morreram, que elas não sabiam que eram empresárias, mas morreram sem saber que eram empresárias. Pessoas que morreram que não sabiam que eram pastores, morreram sem ao menos pegar no microfone. Morreram pessoas que, sabe, eram para ser um sucesso nessa terra, nesse Brasil, mas morreram sem entender o propósito de vida. Deus chega para Gideão e diz assim: você tem um propósito, filho. Parafraseando aqui o texto, Deus fala assim: você tem um propósito, você vai restaurar a sua casa, a sua nação, seu povo, você vai gerar uma restauração, você tem um propósito de vida, e eu quero te usar nesse propósito. Sabe, entenda isso. E eu escrevi aqui alguns exemplos aqui que nós precisamos tirar da vida de Gideão. Primeiro, nós vemos que Gideão, ele era humilde. Deus sempre vai resistir aos soberbos, mas a Bíblia diz que Ele exalta, Ele dá graça aos humildes. Deus vai resistir. Uma vez eu fiz uma campanha na igreja aqui, nós fizemos até alguns cenários durante 3 domingos, cultos temáticos. Pegamos uns manequins e colocamos em cima assim do altar, e o pessoal fez um cenário legal, saindo do Egito e indo em direção à terra prometida. O primeiro cenário tinha lá, sabe, os manequins todos escravizados, acorrentados, com uma expressão de tristeza, de angústia. E na primeira mensagem o Espírito Santo falou ao meu coração: ninguém sai do Egito sem antes reconhecer que fracassou. Ninguém sai do Egito sem antes reconhecer que perdeu. Ninguém sai do Egito sem antes reconhecer, sabe, que tomou decisões erradas. Sabe, então nós precisamos entender que Deus, Ele resiste aos soberbos. E Gideão, a primeira impressão era que ele não iria aceitar a vontade de Deus na vida dele, mas depois ele se humilha a esta vontade, e é o que você precisa fazer nessa noite: se humilhar à vontade do Eterno, se render à vontade do Eterno. Você precisa fazer isso nessa noite. Gideão, ele tinha preocupação. Versículo 17 vai dizer assim, versículo 17, Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dar-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Ele tinha uma preocupação dentro dele. Ou seja, eu já vi meus pais tomarem um rumo diferente, um rumo errado. Eu não posso fazer nada sem a direção de Deus. Deus, eu sei que é o Senhor que está falando comigo, mas eu preciso de um sinal. Eu não posso me mover sem a tua presença. Eu preciso de um sinal. Sabe, Deus nos dá essa oportunidade. Deus não vê isso como uma incredulidade. Muitas vezes Deus vê isso como um cuidado. Então Deus permite isso acontecer. Sabe, um outro exemplo que nós tiramos aqui da vida de Gideão. Gideão tinha espiritualidade, mesmo nessa circunstância. O versos 24 diz assim: Gideão construiu ali um altar em honra ao
Senhor, ele ouviu dos pais dele, então ele entende assim: eu preciso construir um altar. Abre os seus ouvidos para isso aqui. Eu disse de manhã que se você não constrói altar na sua casa, dificilmente você vai receber a presença do altar aqui na igreja. Quando Deus chama Abraão para um novo propósito de vida, Deus diz assim para Abraão: sai da sua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra, né, que eu lhe mostrarei. A Bíblia diz que Abraão não questionou, que Abraão não perguntou. Sabe, Deus faz essas coisas com a gente. Vai que as coisas vão ir acontecendo. Se você for ver na história de Abraão, Abraão constrói 4 altares. Durante a sua caminhada, Abraão constrói 4 altares. Mas existem 2 altares que me chamam muita atenção. Quando Abraão sai da região de Ai, que ele chega no meio do caminho, ele vai entrar na região de Betel, ele constrói um altar no meio da região. Então nós precisamos entender a importância do altar, a importância de se render na presença do Eterno. Porque o altar, ele significa rendição. Ele significa que a soberania de Deus está ali sobre a nossa vida, cuidando de nós, e nós estamos, sabe, sendo guiados pela vontade do Eterno. O altar me leva à humilhação, a entender os propósitos do Senhor. Abraão, ele vai edificar um altar. Ele está saindo de Ai, ele sabe o que Ai representa para ele, e ele também sabe o que Betel representa para ele. Nós vemos o significado de Betel aqui na escola profética. Mas talvez você não lembre o significado de Ai. A palavra Ai no original, ela significa monte de ruínas. Então Abraão, ele está deixando a velha estrutura para trás. Ele está falando assim: Senhor, eu estou deixando um monte de ruínas para trás. Eu estou deixando a minha velha estrutura, como foi ministrado aqui. Eu estou largando o meu passado para trás, e eu estou edificando um altar, porque a partir de aqui, de agora, eu vou viver o novo do Senhor, um novo propósito na minha vida. O que significa Betel? Casa de Deus, casa do pão. O que significa, sabe, esse momento de vida que você está passando? Deus está falando para você assim: olha, edifica um altar hoje aqui nesse lugar. Deus está te dando a oportunidade de você edificar um altar nessa noite, na presença do Eterno, e fazer uma nova aliança com o Senhor, porque existem alianças que foram quebradas. Existem alianças que você fez com Deus que você esqueceu, alianças que foram quebradas, e essas alianças precisam ser restauradas nessa noite. Hoje é noite de Deus tirar você, sabe, lá do lagar e levar você para a eira. Mas se você se humilhar perante a potente mão do Senhor. Então Gideão, ele tinha a espiritualidade. O que está faltando muitas vezes no meio da igreja é a espiritualidade. É uma vida rendida no altar, uma vida pautada na palavra do Eterno, sabe, uma vida construída sobre o fundamento que é a rocha, que o vento vem e não destrói, não leva embora. É o que está faltando, uma vida rendida na presença do Senhor. Ele tinha espiritualidade. Gideão era obediente. O versos 27 diz assim: assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Você já viu pessoas querendo melhorar o projeto de Deus? Na construção da arca, Deus fala para Noé assim: Noé, tantos metros de comprimento, tantos côvados de largura, de profundidade, de altura. Olha, tantos animais que você vai colocar dentro da arca. Passados-se muitos e muitos e muitos anos, alguém construiu um navio e escreveu no navio assim: nem Deus afunda. Sabe, na construção dessa arca, Deus deu um projeto para Noé. A minha Bíblia diz que Noé passou quantos anos construindo? Quantos anos? Quem se lembra? Quantos anos? 120. 120 anos construindo a arca. 120 anos ali, o povo falando no ouvido dele, tirando sarro dele. 120 anos, mas eu imagino Noé pegando o projeto e falando: Senhor, é esse o projeto? Sim, então eu vou cortar essa madeira assim, vou fazer assim. Deus deu o projeto muito claro na mente de Noé. Se Noé tivesse mudado 1 metro sequer, a arca teria afundado. Seja obediente àquilo que Deus está falando para você.
Seja obediente à palavra que Deus libera para a sua vida. Seja obediente aos decretos do Eterno sobre você. Seja obediente. Deus disse para Abraão, sai, Abraão saiu. Deus disse para Noé, construa uma arca, Noé construiu. Agora entenda, no meio do caminho, não se desvie do propósito, porque Abraão se desviou do propósito. No meio do caminho, Abraão, ele passa, sabe, a ganhar muito dinheiro. Você sabe como que Abraão ganhava dinheiro? Que ele perde, sabe, a visão do propósito. Abraão começa a negociar pessoas, a vender escravos, e ele começa a ganhar muito dinheiro, muito dinheiro. Então ele diz assim, eu não vou continuar não, aqui está muito bom. Entenda, o meio do caminho não é o melhor lugar para você ficar. O melhor lugar é no propósito do Eterno. Porque tem gente que Deus fala assim, ó, vai até lá, e a pessoa chega e para no meio do caminho, porque tem uma distração, tem uma nova oportunidade, tem uma nova proposta, mas o meio do caminho é uma armadilha do inferno para destruir você. O meio do caminho é uma armadilha do inferno para não fazer você sair da cisterna, do lagar, do buraco, da cova. Entenda isso. Abraão começa a negociar, gente. Agora, como é que ele vai voltar para o propósito? Quando ele perde o seu pai. Aí ele diz, eu preciso voltar para o propósito. Você não precisa perder ninguém para voltar para o propósito. Você não precisa perder nada para voltar para o propósito. Você só precisa obedecer os desígnios de Deus. Então faça uma nova aliança com o Senhor nessa noite. Fique de pé em nome de Jesus. Faça uma nova aliança. Agora entenda, altares precisam ser destruídos na sua vida. Porque Gideão, a primeira coisa que ele fez quando ele entendeu o propósito do Senhor, a Bíblia diz, lá no versos 25, a Bíblia diz assim, naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho de seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sangrado de Azerá, que está ao lado do altar. Ou seja, a Gideão foi destruir altares que não eram de adoração a Deus. Para Deus começar algo na sua vida, ou te reconectar no propósito, altares precisam cair por terra aqui nessa noite. Alguns altares você levantou na sua vida, que te afastaram de Deus, que impede você de viver o propósito do Senhor. Mas eu quero que você entenda isso, que Deus nunca vai nos tratar como nós merecemos. E Ele está te tratando hoje como um filho, que quer te tirar do poço, do lagar, da opressão, da depressão, da miséria espiritual, e te levar para um nível de excelência.